Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui. Vamos começar agora a falar com vocês daqui dos Estados Unidos para o Brasil, mostrando realmente para muitas pessoas que têm interesse aí em conhecer como realmente investir aqui nos Estados Unidos. E hoje nós estamos com duas pessoas maravilhosas que vão estar falando com a gente sobre o mercado imobiliário, vão estar falando com a gente também como investir próprio recurso de uma outra forma que não seja o mercado imobiliário. E aqui a gente está hoje com o Fábio Silva. O Fábio Silva, ele é um empresário, mora há 23 anos aqui na região de Orlando, né, Fábio? Isso aí, Só sempre em aqui, Orlando. sempre em Orlando. Tem empresa de prestação de serviço residencial desde 2007. Isso aí. É chão, hein? É muito chão. É chão, viu? E assim, eu queria que você falasse um pouquinho de você, se apresentasse para o pessoal de casa, o pessoal que está assistindo a gente, realmente qual que é o teu know-how dentro desse mercado, dentro aqui dos Estados Unidos, para que eles possam entender que você tem realmente por que está aqui com a gente, por que está aqui falando isso. Com certeza. Boa tarde, pessoal. Fábio Silva aqui com vocês, da Fábio Silva Homes. E como a Daniele falou, eu tenho empresa, atuo no ramo residencial desde 2007, com empresa própria, sempre atuando no segmento ali de prestação de serviço residencial. E a gente sempre em Orlando. Fevereiro próximo agora eu completo 24 anos de idade aqui na cidade, na região de Central Flórida, sempre aqui. E nesse tempo todo a gente foi adquirindo conhecimento na parte de territorial, conhecendo bairros, cidades ao redor, a região como um total. Região da Flórida, o estado da Flórida. Isso daí me trouxe muito know-how para hoje. Eu sou também, atuo como corretor de imóvel. Além dessas duas carreiras, eu também fiz carreira na área securitária. Eu possuí uma agência de seguros aqui por muito tempo. E desde o ano passado estou focado também na parte de proteção patrimonial, ativos de seguro de saúde, seguro de vida, e aí a gente atua na proteção patrimonial dos nossos clientes. E desde o ano passado também a gente trabalha com imóveis aqui, mas sempre através do know-how adquirido nesses anos todos de América e sempre na mesma região. Está conosco também aqui o Cláudio Garcia, que ele é o executivo, sócio executivo da Valius Capital Funds, especialista em estratégia para dolarização de capital. Obrigado por ter vindo. Agora fala para a gente um pouquinho de você, fala para o pessoal quais são realmente as suas credenciais para estar falando desse assunto aqui com a gente. Obrigado, Daniele. É um prazer participar com vocês aqui do programa, né? Portal Invest, abrindo oportunidades aí para a gente poder falar para o público brasileiro, né? Eu que sou um fã do público brasileiro, falo muito, tenho ido muito ao Brasil falar de oportunidades de investimento, e hoje aqui é um canal de comunicação no qual a gente pode passar muito conhecimento, vivência, experiência do que a gente tem visto, do que a gente tem vivido aqui realmente, né? E o que a gente pode agregar para o público que está lá no Brasil, que tem vontade de dolarizar, que tem vontade de conhecer um pouco os Estados Unidos. Então, só me apresentando, meu nome é Cláudio Garcia. Eu trabalhei no Brasil por 23 anos no mercado financeiro, né? Sempre fui dessa área de finanças, sempre trabalhei em grandes bancos, instituições financeiras, fundos de investimento. Então, todo o meu background sempre foi nessa área. Eu já moro aqui nos Estados Unidos há 8 anos e desde que eu cheguei aqui eu procurei dar sequência no que eu vinha fazendo no Brasil, que é continuar trabalhando dentro dessa área de finanças, área de planejamento. E um dos meus objetivos, quando eu mudei para cá, era eu conhecer, aprender bastante sobre os Estados Unidos e poder levar isso ao público brasileiro, né? Então, esse foi um dos pontos principais aí que eu venho desenvolvendo essa minha jornada aqui ao longo desses 8 anos. Então, trabalhei durante 3 anos aqui na área tributária, área contábil, onde eu adquiri muita experiência, porque eu acredito que nós que estamos aqui, a gente tem que conhecer essa área tributária, que é muito importante para que isso dê o embasamento para todo o restante que a gente vai fazer, né? Saber economizar impostos, saber pagar da maneira correta, porque quem não sabe trabalhar dessa maneira acaba pagando o que não deve. Então, eu me especializei bastante nessa área, tenho um conhecimento bom e fui buscando novos aprendizados, né? Me tornei licenciado também
com produtos financeiros aqui na área de Life Insurance, né? Já trabalho há 4 anos e meio com isso. E hoje, atualmente, também sou sócio executivo da Valius Capital Fund, que é um fundo de investimento no qual nós temos projetos imobiliários, né? E a gente atua em bairros de alto padrão, projetos que trazem oportunidades para os clientes investirem em imóveis, não em compra de imóveis, mas em investimentos em projetos imobiliários, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, bastante, né? sem dúvida. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Exato. Então, é um pouco do meu histórico no Brasil, daqui do que a gente vem fazendo, e hoje a gente está aqui para passar um pouco disso tudo, né? São 8 anos, o Fábio mais 24, né? Uma vida. Parece pouco, né? Mas assim, a gente costuma falar que um ano aqui equivale a no mínimo 5 lá no Brasil. Isso é verdade. A gente aprende muito aqui, a gente é obrigado a aprender muita coisa aqui numa velocidade muito rápida. Isso traz muito conhecimento e quem está às vezes no Brasil não tem ideia de como que a roda gira aqui. Ela gira muito rápido, né? Então, mas a gente está aqui hoje para passar esse conhecimento, assim, a gente quer colocar tudo na mesa aqui e ajudar as pessoas que queiram investir, fazer alguma coisa com os Estados Unidos, né, Fábio? E proteger o patrimônio e blindar, né? O mais Exato. importante. Isso aí. Esse que é importante. O portal Investe Brasil, na verdade, é um portal. É esse portal que a gente quer abrir para as pessoas, para elas entenderem como, quando, por quê e para que elas podem fazer, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil. Eu estava falando com vocês quando a gente estava ainda fora do ar, da questão do investimento de brasileiros que estão aqui, querem investir no Brasil, e também nós temos na contramão, que são brasileiros que estão lá e querem investir aqui. Né? E o que é mais importante mesmo para que eles venham compreender isso é o conhecimento, né? E eu preciso da ajuda de vocês hoje para a gente assim tirar toda, sabe aquele pano negro que as pessoas começam a colocar dificuldade, é isso, é aquilo. Olha, eu vou ser sincero com vocês. Antes de eu chegar aqui nos Estados Unidos, eu imaginava uma coisa, meu Deus, eu vou levar 10 anos, 15 anos para mim poder me identificar, me entender com o que é por causa das informações que eu tinha. E quando cheguei aqui é totalmente diferente. Todas aquelas informações que eu tinha no Brasil não serviram para nada quando eu cheguei aqui. Né? Então, nada melhor do que a vivência, nada melhor do que a gente ter essa experiência do dia a dia e entender como que esse processo vai, a gente se identificar, ter a identificação, não perder a identificação brasileira, que tem muita gente que perde isso aqui, e se identificar também com o Estado, com a cultura, entender os processos financeiros, entender os processos fiscais, principalmente, entender como que esse globo aqui, que é um globo, a América é um globo único, se movimenta, né? Exato. Se entende. Então, eu queria ver aqui com vocês, vamos começar com quem eu converso? Quem começa a falar? Começar pelos mais velhos? Os senhorinho. E assim, só fazendo um parênteses aí, a gente vê muita informação na internet hoje, mais do que há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Porém, na verdade, o que a gente vê também é muita desinformação. Desinformação, isso é verdade. E foi o que eu tive muito. As informações que eu tive, porque assim, como a gente não tinha conhecido, não conhecia ninguém, não entendia ninguém, para onde que a gente foi? Para a internet. Aí veio para os influenciadores digitais, né? E acabou que a gente pega influenciadores que não tem nada a ver. Eles mostram, tipo, o cotidiano da vida, só que para a gente não vai agregar em nada aqui. Então, e às vezes é uma informação que é muito rasa, no sentido de a pessoa nunca colocou a mão naquilo que ela está falando. E muitas vezes a internet aceita tudo, gente. É o vídeo, fazer o vídeo para ter view, para ter like, entendeu? Mas só tomem cuidado, porque a desinformação, ela tá por aí. Então por isso que o que eu te peço hoje, Fábio, é realmente, tira o pano negro, sabe? Tira aquela questão... vamos descomplicar essa situação aqui. Esse é o nosso... o portal é para isso, é para descomplicar essa situação. Então, assim, eu queria que você realmente mostrasse. Eu vou dar uma de leiga para você. Eu não sei nada, eu não entendo nada, então eu vou te vou te fazer perguntas que você poder, no teu conhecimento, dizer assim, poxa, tu não sabe disso? Não, isso daí então, não tem pergunta boba. Eu vou te buscar, assim, como uma pessoa leiga e curiosa. Não tem pergunta boba, tá? gente. Mas essas perguntas são ótimas, porque é a pergunta que às vezes todo mundo quer saber,
né? Então pode ser bastante leiga. É o que mais gera dúvida, muitas vezes, é Vai o a pequeno fundo que a gente vai detalhe. responder tudo que você precisar. Ó. E é bom que o público vai saber realmente Então, como assim, funciona. então vamos conversar contigo, Fábio. Então, eu vou começar pelo ramo securitário, Tá né? bom. Aí, só para lembrar, eu tenho uma experiência de 10 anos de licença, as licenças completas do ramo de seguros aqui nos Estados Unidos. Eu tive agência física de uma empresa americana, centenária aqui nos Estados Unidos, que eu fechei ela em 2022 e abri uma empresa que era também do ramo securitário, só que agora eu representava várias companhias. E aí, o ano passado, eu tive um problema de saúde, tive que fazer uma cirurgia às pressas no Brasil, acabei ficando 3 meses, quase 4 meses e meio no Brasil, e aí eu acabei perdendo a minha agência lá, mas a gente tem as licenças. Então, eu voltei atuando, focando na parte de seguro de vida, que a gente tem todo um leque de proteção fiscal, patrimonial, inclusive proteção de imóveis, que a gente também vai falar aqui como que pode ser feito. Mas uma coisa assim, atingindo esse público, né? Porque quando a gente fala da proteção da sua vida, é uma coisa que, assim, para o brasileiro é meio que segundo plano. E eu aqui vivendo há 24 anos, eu vejo todo mundo aqui tem seguro no carro, tem seguro na casa, mas na própria vida não tem seguro. Isso daí faz uma diferença porque não é simplesmente um seguro de vida, não é só o seguro de vida. Não, só para o pessoal entender. Vamos lá, nós estamos hoje com o público que é daqui dos Estados Unidos, mas também nós temos muito público lá no Brasil. Isso. Pelo menos pelo Face que a gente está transmitindo nesse exato momento, eles são brasileiros, estão lá no Brasil, Isso. certo? O que acontece? A gente consegue atender você como um corretor daqui, como esse especialista nessa área daqui, consegue atender um brasileiro lá? Como que funcionaria isso para eles? Exatamente. Nós temos produtos específicos para o estrangeiro através de companhias americanas, que aí são desenhados os produtos específicos para o estrangeiro. Isso daí a gente vai para o Brasil a cada 3, 4 meses mais ou menos para fazer palestras para os clientes aí no Brasil, justamente para fazer essa proteção da pessoa física mesmo. E com isso é um plano de aposentadoria privada, complementação de renda. A gente atende muito, são profissionais liberais, como dentista, médicos, principalmente, é o nosso maior nicho, né, Cláudio? Empresários, advogados. Empresários, advogados, que estão preocupados com o quê? Exemplo, a carreira de médico. Exato. A carreira de médico, o cara passa 8, 10 anos estudando, fazendo faculdade, fazendo residência, e ele chega, quando ele começa, ele tem um ápice na carreira dele, que ele, em um curto período de tempo, não curto, mas entre 10 a 15 anos ali de atendimento, depois de formado, ele vai deslanchar na carreira. Então ele está no ápice da profissão. Só que o maior medo de todos os médicos hoje, qual que é? Primeiro é morrer. E Isso deixar a família sem um amparo financeiro. E o segundo? O segundo é a renda cair. Porque os médicos têm um rendimento bom, né? Exatamente. Então eles têm esse medo disso acontecer, hoje em dia, querendo ou não, principalmente por causa do quê? Da tecnologia. Muito cirurgião plástico no Brasil que a gente atende, eles têm medo, um exemplo, de fazer viagem com a família. Eles têm medo porque se acontecer um acidente, eles perderem o movimento da mão, eles perderam a carreira. E é natural hoje, a tecnologia está evoluindo e a gente vê robótica, por exemplo. Então eles têm medo de ser substituídos pela robótica. E outra coisa, o médico, um exemplo de profissional liberal, como todos os outros que a gente citou, ele tem um ápice na carreira. Então nesse ápice da carreira ele vai adquirindo patrimônio. Chácara, fazenda, apartamento na praia, casa aqui na Disney, casa nos Estados Unidos. E tem que sustentar isso. Né? Tem que sustentar isso, tudo isso gera um custo mensal. Só que chega um ápice dali, na carreira dele, que ele vai atingir esse momento e dali para frente ele começa a reduzir um pouco o trabalho. E com isso, ele começa a cair a renda. Então a gente entra justamente nessa proteção para fazer a complementação da renda dele no momento que ele mais precisa, que vai ser na parte da quase aposentadoria ali, entendeu? Isso é um planejamento financeiro, né? Quando a gente fala de dolarização, só complementando, quando a gente fala de processo de dolarização, né, que é o tema hoje da nossa live aqui,
A gente faz hoje um planejamento financeiro para os clientes que estão no Brasil, que queiram dolarizar o capital e que queiram montar aqui uma estratégia financeira para que ele tenha no futuro mais capital em dólar, né, rendendo numa moeda forte e que ele possa futuramente usufruir de um volume de dinheiro que ele montou um planejamento que é em dólar e é esse processo que a gente faz. Então, dentro de várias soluções que a gente leva para os clientes, uma delas é o médico que o Fábio está falando, mas a gente tem soluções para dolarização, por exemplo, como uma sucessão empresarial, né? Você pega empresas que você tem sócios, você faz uma proteção da sociedade da empresa através desses produtos que a gente tem aqui, que são seguradoras que fazem esses produtos. A gente pode fazer uma sucessão familiar, onde você protege todo um legado, toda uma herança que às vezes um pai de família vai deixar para a família. A gente tem produtos como uma alavancagem de riqueza que a gente pode fazer. Tudo isso através da dolarização. E essa questão pode ser atingida dos brasileiros que moram e residem no Brasil. Sim, esse produto que a gente fala especificamente é para quem mora no Brasil. Para quem mora no Brasil. Isso, exatamente. O que nós fazemos é nós somos licenciados, a gente tem planejamentos através dessas seguradoras, no qual a gente pode oferecer somente para clientes que moram fora dos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos nós temos os produtos, as seguradoras, outros produtos que atendem a residentes que moram nos Estados Unidos. Mas o que a gente está falando hoje aqui são produtos que a gente atende exclusivamente clientes que moram fora do Brasil. Entendo. Fora dos Estados Unidos, que moram lá no Brasil. Eu, por exemplo, vou uma média de 4 vezes por ano para o Brasil. Fazer eventos, palestras, já tive uma vez com o Fábio lá no Brasil, fazendo justamente isso, levando a informação para os clientes, levando as oportunidades, levando os caminhos que eles têm para poder dolarizar o capital. Então, esse é um veículo que a gente leva, né, de um produto financeiro no qual permite que os clientes lá do Brasil possam investir o seu capital aqui nos Estados Unidos. Basicamente, então, a gente está falando aí de vários nichos que podem ser dolarizados por esses brasileiros aqui nos Estados Unidos, mesmo residindo no Brasil. Exatamente. Né? Então, eu queria que vocês mostrassem essa questão, como que eles podem fazer isso, de que forma que eles podem fazer isso. Porque, querendo ou não, a gente sabe que estamos passando por uma fase fiscal no Brasil que já está se cogitando, né? Estão cogitando, a mídia está falando, né? Está falando lá que o governo está cogitando já fazer que nem aconteceu há anos atrás. Uhum. Então, tem muitos brasileiros, muitos empresários brasileiros que já estão começando a pensar, poxa, o que eu vou fazer para me proteger? Se eu estou fazendo isso aqui no Brasil, o Brasil está querendo taxar isso, como é que eu faço? Uhum. Então, eu queria que vocês explicassem também essa diferença, esse modo operante aí, o que eles poderiam fazer de uma forma que eles ficassem protegidos também na questão do imposto de renda, na questão fiscal. Fiscal tanto dentro do Brasil... Uhum. quanto aqui nos Estados Unidos. Como que funcionaria isso para eles? Tá. Isso, antes, isso daqui Esse é um assunto que vai longe, hein? Ai, não, Esse tempo a gente tem. Tempo eu a tô gente pensando tem. até por onde a gente começa aqui. Tempo nós temos. Foi o que eu falei para vocês. Eu ia fazer pergunta que realmente são perguntas que eles querem isso saber. aí. Eles querem entender. Porque pensa comigo. Eu estou no Brasil, eu não estou nos Estados Unidos. Como que eu vou ser protegido disso? Eu tenho duas fases fiscal, Brasil e Estados Unidos. Uhum. Então, como é que eu vou mandar um dinheiro para um país, com uma empresa que eu também não conheço, para um pessoal que eu também, que vai me assessorar nisso, que eu também não conheço? Estou indo na fé. Essa é a verdade, estou indo na fé. Mas, peraí. A minha fé, ela pode até ser inabalável, mas tem coisas que a gente precisa de papel, tem coisas que a gente precisa comprovar, tem coisas que eu preciso Garantia. dizer assim, essa palavra que eu estava procurando, garantir o meu din-din. E é assim, todo tipo de investimento que a gente tem aqui para oferecer para você que está no Brasil, para oferecer para você que está no Brasil ali, a gente tem também parceiros da parte de imigração, a gente tem parceiros que vão ajudar a fazer o processo de câmbio, tá? Trazer o dinheiro de lá para cá, fazer essas companhias que a gente trabalha aqui, elas são companhias centenárias aqui nos Estados Unidos, e aqui a legislação, um exemplo, a nossa licença é regida pelo Departamento de Finanças do Estado, e não por uma simples seguradora, tá? Aqui o negócio é mais embaixo.
Então, assim, é tudo na base do contrato, tudo tem contrato, os investimentos imobiliários que a gente trabalha, tudo tem contrato. A gente combinou os dois ramos, imobiliário e securitário, para justamente fazer, além do investimento em imóveis, para fazer a proteção no ramo securitário. E detalhe, gente, o produto seguro de vida, ele é só um instrumento para fazer essa proteção. O porquê que a gente usa o seguro de vida? Porque aqui nos Estados Unidos ele oferece proteção em blindagem patrimonial. Nem ordem judicial toca a sua pólice de seguro. Além de todo procedente da sua pólice de seguro, ela é 100% isento de imposto de renda, tá? E uma pólice de seguro é o instrumento que a gente utiliza para fazer vários tipos, a proteção, sucessão familiar, a proteção e sucessão empresarial, na parte também de alavancagem, que a gente pode usar o capital acumulado dentro da nossa pólice de seguro aqui. Para um exemplo, agora eu vou pegar, vou comprar um imóvel, vou fazer a reforma desse imóvel e eu vou fazer a venda desse imóvel e aí depois eu vou devolver o dinheiro para a minha pólice de seguro com os rendimentos. Isso tudo a gente vai explicar. Mas o mais importante é que aqui são as licenças que a gente carrega e o mais importante, tudo é no preto e no branco, né? Tudo é papel ali, documentado. Aqui é tudo aberto, né? Não tem nada omisso, tudo. O mercado real estate, por exemplo, se você quiser consultar quanto foi vendido uma casa em 2015, 2010, você entra lá no site, é tudo público. Realmente, eu Você sabe quem isso, foi o vendedor, quem foi o comprador, quem foi o broker, quem foi o realtor. Você sabe o valor que foi vendido, então é tudo claro. Não tem nada omisso, nada é obscuro. Até os valores subdivididos, está Sim, tudo ali especificado em relação à comissão do corretor. Tudo Informação tudo pública. Informação pública. Mas eu acho que assim, o que a gente pode começar a falar, que eu acho que é legal, é assim, por que o cliente deve dolarizar, né? Antes da gente entrar em detalhes de produto, disso, daquilo. Por assim, quê? Por quê? Essa é a pergunta da live, inclusive, né? Que a gente está falando. Por que o cliente deve dolarizar? Né? Por que eu vou ao Brasil há 4 anos e falo disso? Por que eu tenho... Vou falar por experiência própria. Assim, principalmente no último ano, assim, eu faço uma média de 3, 4 reuniões por dia com clientes que me procuram querendo dolarizar o dinheiro, querendo mandar dinheiro para os Estados Unidos, querendo investir aqui em alguma coisa. E aí vem aquele caminhão de perguntas, né? Como investir, como mandar o dinheiro, qual a melhor forma, eu tenho que abrir uma empresa, é uma LLC, é uma corporação, quanto eu vou pagar de imposto, quanto que eu pago no Brasil, quanto que eu pago nos Estados Unidos. Então a gente está aqui justamente hoje para dar uma clareada nisso tudo, né? Fazer com que essas informações cheguem a você de uma forma um pouco mais clara, mais clean e mais objetiva também, porque eu já cansei de fazer reuniões assim, às vezes os clientes me falam, Cláudio, eu fiz uma reunião com um contador, ele ficou 1h30 me explicando, eu não entendi nada. Porque é muita letrinha, é muito confuso, não sei o quê, eu não entendo nada. Então, vamos tentar colocar em pautas assim, que eu acho que vai ser bem legal. Então, assim, a primeira pergunta é por que dolarizar o teu capital? Eu acho que esse é o ponto. Eu acho, na minha opinião, Cláudio, eu morando aqui há 8 anos, queria que você colocasse um gráfico que o próprio gráfico responde essa pergunta. Qual gráfico? O outro? Vamos achar ele aqui. Vamos lá. Deixa eu só... Eu separei esse gráfico que eu adoro apresentar eles. É um PDF que eu montei. Mas pode ser aquele ali, não tem problema. É que ali no outro estavam os valores. Mas não sei se vocês vão conseguir enxergar bem o gráfico. Mas aqui a gente pega um estudo, o dólar em 1994 e o dólar hoje, né, até a data de hoje. Então, se você pegar a curva, você vai ver como ele sobe, desce e ele dispara ali. Ó. Então, em 1994, o dólar era 0,84. Comparado ao real. Comparado ao real. Né? 1994. Foi quando realmente o real surgiu. Isso. Nossa, é muita então, diferença. você começa a olhar a curva aqui de crescimento. Né? Hoje, o dólar está 5,70. O dólar está a 5,70. Então, você vê uma curva de crescimento super alta. Quanto dá isso ao ano? Você tem ideia de quanto o dólar valoriza frente ao real?
Na verdade, eu vou até corrigir, não é o dólar que valoriza frente ao real. É o real que vem se desvalorizando ao longo de todos esses anos aqui, ó. Então, a curva aqui não é crescente, ela seria decrescente, né? Porque é o dólar caindo. Então, se você pegar hoje uma média, tá aqui os dados, ó. Aqui você tem, só nesse ano, nessa performance, você vai olhar ali que ele está, esse ano aqui, 17% de valorização do dólar frente ao real, de janeiro até agora. Tá? Se você pegar a média dos últimos 6 meses, aí dá 11,10, no ano deu 17 e em um ano dá 12,5%. Então, o valor do real, ele desvaloriza frente ao dólar uma média de 12% ao ano. Só que isso vem acumulando ano a ano. Então, ao longo desses anos, você vê quanto que o real vem desvalorizando. Então, a pergunta é, por que dolarizar? O gráfico mostra. Porque aqui você vai estar numa moeda que ela vai sempre estar valorizando, você vai estar numa economia mais forte, né? Você tem hoje um mercado imobiliário aqui, que o valor de mercado imobiliário, volume, são 45 trilhões de dólares, é mais de 10 vezes o PIB do Brasil. Então, você ter hoje uma posição em dólar não é uma oportunidade, é uma necessidade. Você tem que ter pelo menos de 20% a 30% do portfólio da tua carteira de investimentos em dólar, dolarizado. Seja ele em qual produto que for, um produto imobiliário, um produto de investimento, um produto de seguro, que é o que a gente vai falar um pouco aqui. Então, tem várias formas de você pegar parte do teu patrimônio e alocar ele em dólar. Mas o que mostra o gráfico é que realmente você tem que ter alguma coisa em dólar. Né? Hoje a gente está falando de uma economia globalizada. Né? O mundo está totalmente globalizado, as informações, os investimentos, as moedas. Por que você não tem uma parte do teu patrimônio em dólar? Faz parte você da só está perdendo diversificação. dinheiro, porque hoje você tem uma inflação aí no Brasil, né, divulgada a 6, mas a real é mais ou menos 10. Aqui a gente está com a inflação alta até, né, comparada aos últimos anos que a gente vinha vivendo. Mas quando você olha a valorização de moeda com moeda, é incomparável isso aqui. E aí você tem, com o teu capital dolarizado, você tem o ganho da moeda só na renda da variação da moeda. E se você investe o teu capital em algum produto, algum investimento aqui, você tem mais a rentabilidade do teu dinheiro rendendo aqui nos Estados Unidos. Então, vamos falar aqui, você pega na média do último ano, 12%. Você coloca teu dinheiro para rentabilizar aqui num projeto imobiliário, que o Fábio também é do ramo. Você vai ter aí de 20% a 25% em um ano e meio. A gente tem vários projetos que a gente tem dado essa rentabilidade. Então, você tem 12,5%, mais 10, 15 ao ano, né? Mal e porcamente, você vai ter 20, 25% ao ano rendendo em dólar o teu dinheiro. E com um detalhe, protegido num país onde vai te dar segurança jurídica, que hoje no Brasil o que a gente mais escuta é Canetado. a insegurança jurídica. Então as pessoas hoje nos procuram para investir o dinheiro aqui nos Estados Unidos, por quê? Porque eles não têm segurança no que está acontecendo no Brasil. Né? O STF a qualquer momento dá uma canetada, divulga uma lei, alguma coisa que complica as coisas lá e você não consegue nem tirar o teu dinheiro do Brasil. Né? E a gente tem escutado muito boato, muita coisa, muita conversa de empresário que é gente que está bem informada. A gente viu agora aí quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, ou seja, eles estão comendo pelas beiradas para chegar num momento onde eles vão ter o controle de tudo e aí, de repente, ele promulga uma lei lá e fala assim, ó, agora é igual na Argentina, vocês não podem tirar o dinheiro daqui do Brasil, vocês não podem dolarizar, como que vai fazer? Igual fizeram na Argentina, e por isso que criou-se o dólar paralelo. Né? Só que o dólar paralelo é mais caro. Aí dá-se aquele jeito, só que aí já está perdendo dinheiro. Então, a necessidade de dolarizar parte do patrimônio é fundamental hoje em dia. O número mostra, eu não preciso nem ficar explicando. É só ver quanto cresce. Se você pegar há 5 anos atrás, o dólar era 3,80, 3,85. Há 10 anos atrás era 2,66. Então vamos lá, 2,66, 3,80, 5,70. E aí, vai parar onde? Não vai parar, gente. Eu não tenho bola de cristal, mas se você pegar o histórico e pegar cenário Brasil hoje, o que está acontecendo no Brasil, rombo fiscal, né?
A gente... Não, é aquela questão. Cenário, não, para mim, não é nada animador. E eu não estou falando por mim, estou falando por todo mundo que me procura todo dia, todo mundo fala-se a mesma coisa. Então, o que eu estou falando aqui não sou eu que estou inventando. São os próprios clientes que vêm com essas informações, com os meses e o que eu leio, o que eu escuto. Então, assim, eu acho que é uma necessidade. Todo mundo tem hoje uma obrigação de ter uma parte do patrimônio em dólar, dinheiro nos Estados Unidos, de forma segura, tranquila, rendendo, ganhando dinheiro em dólar, acumulando patrimônio em dólar. Então, respondendo a primeira pergunta aí de muitas em que a gente vai ter, assim, falando de dólar, eu acho que todo mundo hoje tem que ter, sim. Se a gente for analisar de um modo grosso, seria 1 por 6 o rendimento, né? 1 por 6, ou seja... 1 por 6 e subindo, né? Subindo, né? Porque se a gente for analisar, se você tem 1, multiplicou e vai 6, é realmente a vantagem de você dolarizar seu patrimônio se você tem condições para isso. Então, assim, uma coisa que o pessoal pergunta é: como eu posso fazer isso? Tem várias maneiras, né? Assim, depende do objetivo do cliente, do que ele vai querer fazer. Então, vamos falar, por exemplo, no mercado de real estate. Se ele quer investir num projeto da Vales, por exemplo, num dos fundos que nós temos da Vales, se ele quer colocar o capital dele aqui e investir em projetos imobiliários, ele tem um caminho. Então, vamos pensar que ele tem que abrir uma empresa, porque a empresa, uma LLC, vamos começar a falar um pouquinho disso aqui. Você sempre investe em projetos imobiliários através de uma empresa, porque essa empresa vai te dar uma proteção patrimonial e fiscal também, é muito benéfico para quem vai investir aqui, né? Tem algumas taxas, algumas coisas, por exemplo, State Tax, que te dá uma proteção, te dá alguns descontos. Então, o primeiro caminho, às vezes, é você abrir uma empresa aqui. Aí você fala: Cláudio, mas tem que abrir uma empresa nos Estados Unidos, eu tenho que ter uma estrutura física aí, eu não sei abrir uma empresa nos Estados Unidos. É muito simples, né? Hoje a gente faz processos diariamente para os clientes. Em uma semana, 10 dias, você está com uma empresa aberta aqui na Flórida, com custo barato. O próprio escritório de contabilidade, que é parceiro nosso hoje, você loca o endereço dele por $50 por mês, então você não precisa alugar um espaço, ter pessoas físicas aqui trabalhando, nada. Você vai abrir empresa e essa tua empresa vai ser o investidor dentro de um dos projetos, dentro de um dos fundos que nós temos. E o legal é que quando você abre a empresa, você passa a ter conta bancária daqui, você consegue ter toda essa questão fiscal mais viável para você estar trabalhando. Você e se não torna um complicado. empresário aqui um nos empresário Estados Unidos, americano, né? sem precisar ter aquele custo. Eu já fui empresário no Brasil, um custo com parte física, funcionário, várias outras coisas. Então, na verdade, essa seria uma empresa de investimento. Uma você empresa vai de investimento, exatamente. Com ela nesses projetos que existem hoje. Tem vários projetos. Você vai até falar um pouquinho de um para a gente, né? Inclusive, isso te traz alguns benefícios. Por exemplo, quando você vai dolarizar, se você manda o teu dinheiro da sua pessoa física Brasil para a sua empresa, você paga um IOF menor. O IOF normal seria 1,10. Se você manda como investimento da sua pessoa física para a sua empresa, você paga 0,38, então você já tem uma redução de custo. Oxi, muito. Muito, né? Muito, dá mais. Se você pagar no cartão de crédito, por exemplo, você sabe qual é o IOF? 6,38. Olha aí. Então, às vezes, numa jogada, assim, num direcionamento que a gente dá para os clientes, ele economiza 4%, 5%, só de IOF. Então, abrindo uma empresa, você investe você traz o dinheiro para a tua empresa entra em projetos de investimento no qual você já dolarizou o teu dinheiro, e aí a gente vai fazer com que esse dinheiro cresça. Nosso objetivo aqui é fazer com que o dinheiro do cliente vai aumentando, vai perpetuando ano a ano, para que daqui 10, 15 anos ele constrói um patrimônio em dólar. E o interessante é que nessa parte de construir em projetos imobiliários, não em imóveis, mas em projetos imobiliários, é que realmente ele passa a ter vínculo pessoa jurídica, isso dá mais segurança para ele no Brasil fazer um trabalho aqui, né? Porque eu já tive muitas perguntas em relação a isso, de como que eu vou investir, pessoa física, eu vou investir, e aí? Eu tenho medo de perder, eu tenho medo de... Não é nem, porque investidor não tem medo de perder, né? Ele quer multiplicar. Mas a falta de conhecimento faz ele se retrair, faz ele se meio que deixar ainda de escanteio, deixar ainda de lado. Isso acaba atrasando o projeto que, às vezes,
por um conhecimento que nem esse que nós estamos passando aqui, resolveria para ele. Sim. Então, é por isso que eu falo, né? É o conhecer, né? Conhecer a pessoa certa para estar instruindo e botando no caminho certo. Nós temos na Valios assim, um conceito de one-stop shop. O que é isso? É a gente pegar na mão do cliente desde o início até o fim do processo. Isso é muito importante. Né? Então, Isso eu acho muito importante. E o mais importante é a gente é o ponto de apoio dele. Qualquer Exato. pergunta que tenha, qualquer dúvida que tenha, a gente está ali, ele tem o nosso telefone. Entendeu? A gente tem essa mentalidade, né, de atender bem o cliente desde a primeira reunião que a gente faz. Então, a gente pega na mão literalmente dele, a gente ajuda ele a abrir uma empresa, a gente ajuda ele a abrir uma conta numa corretora, a gente orienta ele como mandar o dinheiro, a gente assina os contratos junto com ele, a gente tem o nosso departamento jurídico que vai esclarecer qualquer dúvida para ele. Então, a gente pega desde o início até o fim e depois a gente cria esse relacionamento com esse cliente e ele fica com a gente por muitos anos, que é o que vem acontecendo. E aí depois, esses clientes, né, Fábio? Muitos deles acabam virando nossos amigos, porque ele começa um processo de dolarização devagar. Ele vai investindo. Eu vou colocar ali $100 mil, $200 mil, vou sentir, vou começar. E abriu a empresa, abriu o câmbio, mandou dinheiro e tal. Rodou o primeiro ano, rodou o segundo ano, aí falou, gostei. A rentabilidade foi boa, o dólar, quando eu mandei o dinheiro, era 4. Hoje está 5,60. Pô, já ganhei um dinheiro na valorização, mas o projeto me deu 20, 25% ali nesse período. Pô, gostei. Aí ele começa a colocar mais. Só que, muitas vezes, o que acontece? Aconteceu isso comigo, né? Você começa a vir para os Estados Unidos, você começa a entender, você começa a viver, você começa a ter vontade de morar aqui. E acontece muito isso. Os clientes viram nossos amigos. E aí a gente começa a ser um amigo que vai começar a dar uma mentoria, uma ajuda para ele em outras áreas que ele vai querer ter interesse aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, imigração. Né? O cliente chega e fala, Cláudio, já investi com você. Aconteceu esses dias com um cliente nosso lá a gente na passa escola. A experiência que a gente teve. O cliente começou, investiu e tudo, daqui a pouco ele chegou a falar, já estou com um processo de investimento rodando há algum tempo, agora eu estou querendo mudar com a minha família. Só que ele não tem, para efeito de visto, ele não tem nenhuma qualificação para visto. Ele não se qualifica, mas ele é um cara que tem muito dinheiro. E já tem um histórico aqui, fazendo investimento com a gente ali. Então, o que a gente oferece para ele? A gente oferece um dos nossos produtos, que ele permite você aplicar num visto que chama EB5, que com um determinado valor de investimento que a imigração americana exige, você é apto a ter o Green Card. Então, esse é um cliente que aconteceu, que ele vem já há uns 2, 3 anos e agora deu a vontade dele de mudar para cá com a família. E o interessante é que para a aplicação para esse visto, ele é rápido. O EB5, desde que você tenha todo o processo prontinho. Tem que ter o capital. Ter um capital certo e tem a empresa certa, ou seja, tem o mais importante é ter o projeto. O projeto aprovado pela imigração. Aprovado pela imigração. Para receber isso daí, papo rapidão, é a liberação desse visto. E o bom, o visto não é só para o empresário, é para a família inteira. Assiste a família inteira, né? Ou seja, ele se qualifica, automaticamente qualifica o cônjuge e os filhos, menores de 21, né? Menor, até 21. 18? Aqui na Flórida não é 18? É 21. 21. Para efeito de imigração até federal. 21. É federal, é verdade. A Flórida não é estadual. É estadual, é verdade. Mas isso acontece bastante. A gente trabalha com muito empresário no Brasil que tem empresa rodando lá ainda e ele, depois de um certo tempo, ele cria a confiabilidade na gente ali, porque a gente está ali, a gente é uma ligação away, entendeu? Então ele vê que, um exemplo, ele pode confiar e outra, é tudo preto no branco, tudo no papel, é tudo registrado no Departamento de Estado daqui, então a empresa dele está no Sambis, está tudo documentado, o projeto, inclusive, é no nome da empresa, do cliente, Sim. Entendeu? Então, é tudo documentado ali, e aí a gente tem vários empresários no Brasil que a gente trabalha, que eles estão movendo a família para cá, principalmente apostando no futuro melhor para as crianças, e eles ainda estão lá para, um exemplo, finalizar uma operação, fazer a venda da empresa, mas eles estão nessa transição e aplicando nesse projeto que dá a possibilidade dele fazer esse processo imigratório aí legalmente, tá? Tudo por meio de advogado especializado, específico, e o projeto aprovado pela imigração. Esse projeto do EB5, até falando um pouquinho dele, já emendando, né?
Esse programa EB5, ele permite que um cliente ele adquira o visto, adquira o Green Card por investimento. Então, esse investimento hoje em áreas qualificadas, hoje é em torno de $1 milhão. Tem áreas não qualificadas, que são áreas rurais, que a gente não recomenda. É um pouco mais barato, mas você não vai ter rentabilidade nisso. Os nossos projetos são em áreas qualificadas. Então, é 1,60 milhão, para ser bem específico. Isso você vai se tornar dono do imóvel, parcialmente, de acordo com o valor do investimento. Você vai ser dono do business, você vai receber dividendos do business e você ainda vai ter o Green Card. E a tua família pode morar aqui junto com você, super tranquilo, né? Então, nesse projeto, o que a imigração exige? Que esse empreendimento ele gere, no mínimo, para cada um Green Card, você gere de 10 a 15 empregos. Esse projeto, que é um projeto educacional que nós temos, ele gera 35 empregos. Olha só, a gente já saiu do imobiliário, já foi para outro nicho de dolarização. Isso né? é um projeto também, é uma escola, que é o projeto imobiliário, mas através da geração de um negócio ali também. Exato. Não, porque o que acontece? Esse nicho que a gente está falando agora, a gente estava falando a questão da dolarização em relação a seguros. Daqui a pouco a gente passou por imóveis, agora a gente está passando por tudo, uma... linkado por uma questão escolar. Nessa questão escolar, por exemplo, pelo que eu entendi, a construção da escola e mais o negócio em si. Que A gestão então, vamos do lá. negócio. Vamos desenhar algo aqui. Então, eu sou uma brasileira, um empresário que estou no Brasil, eu tenho interesse em investir. Vamos para casos que eu já passei, que eu já vi. Então, teve pessoas que disseram assim para mim, mas para mim entrar nos Estados Unidos como investidor, além de eu gastar o teto mínimo, que até então essa pessoa me falou era 500 mil, né? Isso já foi há muitos anos Já foi, atrás. exatamente, 500 mil. E além de eu investir esses 500 mil, eu ainda teria os custos a mais disso tudo. Então, vamos colocar hoje, por exemplo, 1 milhão. Se eu for entrar com uma pessoa que não tem esse projeto aprovado, que não tem esse know-how do processo da questão da escola que você já tem, está pronto, está aprovado na imigração, está aprovado pelos governos, vai começar a construção. Então, se eu quero imigrar, eu tenho esse valor, mas eu não tenho esse conhecimento, eu vou gastar muito mais. Eu vou investir muito mais para mim ter o EB5 para minha família, não é? Agora, e a grande chance de você perder esse $1 milhão foi o que aconteceu com um conhecido meu. O que ele fez? Ele investiu, ele injetou dinheiro, aí veio a pandemia, ele teve que voltar para o Brasil. Quando ele voltou para o Brasil, ele perdeu tudo. Ele não deixou ninguém aqui, não deu, acabou perdendo. Por quê? Ele não foi por empresas idôneas, ele não foi por empresas que realmente pudessem auxiliá-lo de uma forma que ele... Porque, assim, quando você já tem um caminho traçado, que é o caso dessa escola, ou seja, você já sabe aonde você vai chegar, porque você já tem outras escolas construídas, você já tem um histórico construído. Já é um processo replicado. Nós somos 26 escolas, já em funcionamento, Estados Unidos todo. Não só na Flórida. Principalmente Flórida. Hoje nós atuamos em Flórida, Texas, Arizona, Califórnia não, North Carolina e Nova York. A gente está num projeto muito grande agora de expansão em Arizona, que são 9 unidades que nós vamos construir lá. E no Texas também continua crescendo. Precisar de bastante investidor, hein? Olha aí, gente. O próximo estado é Colorado. Olha aí, você que quer investir, uma oportunidade. E é projeto validado, projeto que já tem um histórico de quantos anos isso? Já rodando. A nossa primeira escola fundada foi em 2016. Então, nosso objetivo é ter 100 escolas em 10 anos. A gente já tem 26 em funcionamento, tem 9 já em andamento e assim, a cada dia que passa o processo está mais acelerado, a gente deve chegar... Então, por isso que hoje já está bem aprovado o processo da imigração.